Mas senhoras e senhores, vamos ler agora a resolução dessa questão. Então, acompanhe comigo a leitura dessa questão. Essa questão caiu no vestibular da URGS, então leiam ela aí comigo. Ela diz o seguinte: as questões XX e XX referem-se ao enunciado abaixo. Arrasta-se uma caixa de 40 kg sobre um piso horizontal, puxando com uma corda que exerce sobre ela uma força constante, e é de 120 newtons paralela ao piso. A resultante das forças exercidas sobre a caixa é 40 newtons. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber qual é o valor do coeficiente de atrito dessa questão. Beleza? Então vamos ver ali o que está acontecendo. Temos uma caixa, né? Reparem, ó. Temos uma caixa com 40 quilos de massa. Aí a gente tem uma força constante de 120 newtons. Vamos dizer que tem uma força de 120 newtons. Obviamente tem um atrito, inclusive ele perguntou, né? Nota se o deslizamento está para... A tendência do deslizamento está para a direita, o atrito é para a esquerda. O atrito está para a esquerda, né? A gente não sabe, é um atrito cinético porque tem deslizamento. E aí o cara fala o seguinte, ó. A resultante força exercida sobre a caixa é 40 newtons. Tá, beleza. Resultante força sobre a caixa é 40 newtons. Ele quer saber qual é o valor do coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito, obviamente, coeficiente de atrito cinético, sabendo que a gravidade nesse contexto é 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, questão de força de atrito. Quando ele pede a força de atrito cinético, lembra que não tem aquela discussão de ver se extrapola ou não o valor máximo da força de atrito estático. Então vamos pensar. Gurizada, a resultante de força é 40, né? O que seria a resultante de forças? A resultante de força seria a diferença dessas duas forças. Então, se tu conseguir ter um bom senso aqui, tu consegue ver que a força de atrito tem que ser 80. Que uma menos a outra tem que dar 40. Tá, mas se tu não consegue ver isso de cara, não tem problema. Vamos lá. FR vai ser igual a F menos a força de atrito cinética, né? Que vai ser 40 igual a 120 menos a FAT cinética. E aí eu passo para o outro lado, vai dar a diferença de 80 newtons. A força de atrito cinética, ela vale 80 newtons. Esse é o valor da força de atrito cinética. Mas ele quer saber o coeficiente. Bom, para eu saber o coeficiente, eu tenho que lembrar da equação que se calcula. Deixa eu ver se está aparecendo ali. Sim. A equação que se calcula força de atrito cinética, ela é o quê? Força de atrito cinético é igual ao coeficiente cinético, que sempre para a mesma superfície é menor que o estático, tá? Vezes a normal. Então, falta só a normal, né? Porque a força de atrito cinético a gente tem, é 80. Então reparem, ó, se eu for analisar esse corpo, na vertical a resultante é zero, pelo menos na vertical. Então, significa dizer que o peso e a normal tem que se anular. Então, normal corta com peso, então eles são iguais. Concordam comigo? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me dar conta que a normal é igual ao peso, né? Então, o que eu vou fazer? Vou puxar para cá, ó. Puxar para cá e vamos fazer isso aqui, ó. A força de atrito cinética, 80. Ó, coeficiente de atrito cinético, normal, massa vezes gravidade. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo, que é a maneira de calcular força-peso. Então vai ser igual a 80, né? Coeficiente de atrito cinético, a massa vale 40, vezes a gravidade, que é 10, né? Então, 80 vai ser igual a aqui vai dar 400, né? Coeficiente cinético, corta, corta. Então, coeficiente de atrito cinético vai ser 8 dividido por 40, né? Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. Então, olha só. 8 dividido por 40, dá para simplificar isso aqui por 8, né, gente? Dá para simplificar isso aqui por 8, que vai dar 1. E aqui vai dar 5, né? Isso aqui vai dar 0,2, porque 1/5 é 0,2.
Isso, 0,2, tá? Isso nos leva à alternativa B de Brasil. Tranquilo, gente? Tudo bem, pessoal? Acompanhe comigo a resolução dessa questão. Olha o que ela diz. Considerando que a caixa estava inicialmente em repouso, quanto tempo decorre até que a velocidade média do seu movimento atinja 3 metros por segundo? Então, bum, volta para mim. Gurizada, é importante que tu tenha visto o vídeo anterior da resolução dessa questão aqui, né? Eu vou seguir para onde me interessa aqui. Essa questão... Opa, quase que eu quebro tudo, animal. Ó, essa questão é a continuação dela. Então vamos apagar aqui, vamos ganhar um espaço, né? Vamos ganhar um espaço e vamos resolver ela aqui do lado. Então, o que acontece? A gente vai ter um corpo que partiu do repouso, ou seja, velocidade zero, né? Velocidade zero. Bom, gente, e esse corpo, se ele parte do repouso, ele quer saber quanto tempo vai levar até esse corpo atingir uma velocidade média, que ele diz que essa velocidade média seja 3 metros por segundo. Bah, gente, essa questão é bem difícil mesmo, tá? Porque ele não quer saber a velocidade final, ele quer saber a média. Então a primeira coisa que você tem que entender é que é uma questão de cinemática aqui. Ó, presta atenção, ele vai ter uma velocidade aqui, que é uma velocidade final, certo? E essa velocidade final não é os 3 metros por segundo. Porque o contexto de velocidade média, se tu não assistiu o nosso vídeo, procura aí, o conceito de velocidade média é aquela velocidade fictícia que eu imagino que seja constante ao longo do movimento, tá? Então, o que a gente tem que entender? Essa velocidade final não é 3 metros por segundo, né? Não é 3 metros por segundo, ela é maior que isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar com a cinemática básica. Como é que se calcula a velocidade média? Bom, velocidade média é nada mais, nada menos que o deslocamento dividido pelo tempo. E daqui vai sair a informação que eu quero, né? Daqui vai sair a informação que eu quero. Só que, gente, olha só, se ele estava no repouso e agora ele ganhou velocidade, gurizada, isso aqui é um MRUV, então obviamente ele tem uma aceleração para cá. Ele tem uma aceleração para cá. Sim, tem uma aceleração. Então isso aqui é uma distância do MRUV. Então como é que funciona essa questão aqui? Ó? A gente vai ter que dar uma evoluída nela, né? Ah tá, isso aqui não estava gravando, deixa eu olhar aqui. A gente vai ter que dar uma evoluída nela da seguinte maneira, deixa eu fazer uma divisãozinha, ó, e a gente vai ter que expressar isso aqui. A gente vai ter que expressar, deixa eu ganhar um pouco mais de espaço, a gente vai ter que descrever isso aqui para nos ajudar. Bom, então vamos pensar. Ó, guarda essas informações que a gente vai usar, tá? A velocidade média, tá, vou ter que apagar. Tá, gente? Ó, reparem que a resultante deu 40, a resultante de força ali. Então, a velocidade média, ela vai ter que ser calculada em cima disso aqui. Esse termo eu já tenho, né? Que é 3 dividido por o ΔT. Bom, tudo bem. Agora, gente, o grande pepino é eu saber e lembrar lá da cinemática como é que se calcula o deslocamento do MRUV. Então, a gente tem que fazer uma parada. E o deslocamento do MRUV é velocidade inicial vezes o tempo. Eu vou botar esse mesmo tempo aqui, que é o que eu quero saber, mais AT² sobre 2. Como esse cara parte do repouso, significa dizer que a velocidade V0 é zero, né? Logo, o dMRUV vai ser igual a ΔT ao quadrado sobre 2. Bom, aonde que eu quero chegar? Eu vou pegar essa expressão e vou jogar ali em cima, né? Olha essa questão elaborada, né? E aí isso aqui vai ser igual a ΔT ao quadrado dividido por 2, dividido por esse ΔT, né? Por esse ΔT. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou cortar aqui, né? Então eu vou ficar aqui 3 é igual a vezes ΔT dividido por 2. Beleza? Dividido por 2. Aí, gente, o que vai acontecer? Deixa eu ganhar mais espaço. Aqui, tu vê que questão elaborada, né? Vê questão elaborada. Questão elaborada. Então, ficamos com 6A ΔT. Tá, gurizada, o que falta aqui? Falta eu achar a aceleração.
Se eu achar a aceleração, eu resolvo esse problema e aí eu parto, né, para a próxima questão da prova da URGS. Bom, só que agora a cinemática não me ajuda mais. Eu preciso das leis de Newton. E aí o que a gente vai ter que lembrar? A gente vai ter que lembrar que aquele bloco, a resultante força era 40. Essa? Então olha só, a resultante força do bloco era 40 newtons, que vinha daquela diferença do 120 da força F para a direita e o atrito que a gente concluiu que era 80 ali, né? Bom, e a gente tem que lembrar também que a massa desse cara é 40 quilos. E aí a URGS quis te ajudar. Logo, eu posso descobrir a aceleração usando a segunda lei de Newton. Ela diz o seguinte, ó, resultante de forças é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Logo, a resultante de forças vale 40 e aí a aceleração vai acabar valendo 1 metro por segundo ao quadrado, tá, gente? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pegar e vai voltar ali, né? Então ficamos com 6 a ΔT, 6, 1 ΔT. Ou seja, esse ΔT é 6 segundos. Ô, louco, hein? Que questão elaborada. Bah, essa questãozinha foi bem xarope mesmo, né, gente? Exigia que o aluno treinasse bastante. Tranquilo, gente? Isso nos leva à alternativa, deixe-me ver, alternativa D. Alternativa D de W, tá? Então, tem que ter resolvido a questão anterior para entender um pouco melhor isso daí. Tranquilo? Mas, chegamos no final do nosso vídeo. Eu sou o professor Jean Pegoraro, mas nunca se esqueçam que a física esteja com vocês.